Aprenda o direito. Hoje vamos falar a possibilidade, a viabilidade de um advogado recém-formado montar seu escritório de advocacia sem nunca ter estagiado ou sem nunca ter trabalhado no escritório de advocacia, ou seja, sem experiência nenhuma. Essa tem sido uma dúvida muito recorrente lá no meu Instagram, lá nas minhas redes sociais, que eu resolvi trazer um pouquinho da minha experiência como advogado, como que aconteceu comigo a advocacia. Eu entrei na faculdade, pessoal, com o objetivo, ser delegado de polícia. E estudei os 5 anos, estudei muito 5 anos, e saí da faculdade com o mesmo objetivo, ser delegado de polícia. Eu estava muito concentrado no que eu queria. E dali eu saí, falei, nem tenho interesse em prestar o OAB, porque não tenho o menor interesse em advogar. E comecei a estudar muito direito penal, processo penal, as leis especiais, comecei a fazer cursinho e comecei a prestar concurso público e passei, fui para a terceira fase de delegado de polícia, lá no norte do Brasil. E interessante que eu tinha estudado tanto, abriu a prova da OAB, eu falei assim, vou prestar. Prestei e passei. Nessa que eu passei, começou a causar um pouco de estranheza, uma matéria que eu estudava muito, assim, estudava 12, 18 horas por dia, que era direito penal e processo penal, de 10 perguntas eu acertei 7. Uma matéria que eu não dava a menor importância, que eu não me interessava muito, era direito e processo do trabalho. Eu gabaritei. Ali me acendeu uma luz. Nossa, que facilidade que eu tive de direito do trabalho e processo do trabalho. Eu gabaritei sem se dedicar como se deveria de dedicar. E aonde eu me dediquei, eu percebi que eu não fui muito bem. Então eu comecei a perceber a minha aptidão natural para a minha especialidade em direito do trabalho. Foi aí que começou a despertar o interesse em direito do trabalho. Depois de ter prestado dezenas e dezenas de provas, rodei 20 estados do Brasil prestando provas, eu resolvi, acabou meu dinheiro, não tinha a menor condição financeira, eu resolvi advogar. Porém, eu não tinha mais condições, então as pessoas começaram a me procurar, eu comecei a pegar pequenos clientes. Paralelamente, eu estava empregado. Então, no horário comercial, eu trabalhava numa empresa e, paralelamente, eu comecei a advogar bem pouco. Em questão de 3 meses trabalhando nessa empresa, meu escritório começou a tomar uma forma e eu não tinha escritório físico. Eu ia atrás das pessoas, atendia no shopping, atendia nas casas das pessoas e começou a tomar uma importância muito grande. E aí eu pedi para sair da empresa que eu trabalhava e resolver abrir meu escritório. Então é completamente plausível você montar teu escritório mesmo sem experiência. O que vai depender é do seu esforço, da sua dedicação. Hoje a gente encontra muitos cursos na internet, nas redes sociais, muitas dicas que o advogado ele não precisa ter mais aquela bagagem de dentro de um escritório de advocacia. A gente encontra literalmente no curso. Aí, né, por exemplo, para quem não conhece, eu tenho o meu curso de audiência trabalhista. Eu aprendi na raça, eu aprendi ali na prática. Hoje eu trago tudo que eu aprendi, mais de 4.000 audiências, mais de 12 anos de experiência na advocacia fazendo audiência, eu tenho um curso que eu trago para vocês. Então, percebe a facilidade, então, aquela necessidade, aquela obrigatoriedade de ter um estágio, de ter trabalhado no curso de advocacia, não há, principalmente nos mundos atuais. Tem muita facilidade para quem quer começar a carreira. Agora, se você tem a oportunidade de fazer um estágio, se você teve ou tem de trabalhar no escritório de advocacia, é interessante, é uma bagagem a mais, é uma experiência muito boa, mas não é determinante. O mais determinante é você entender a sua aptidão. Lembra que eu pensava que minha aptidão era em direito penal, processo penal. Hoje eu percebo, eu olho para direito penal, para processo penal, faz, meu, aonde que eu estava com a cabeça? A OAB, a prova da OAB, que me ajudou a identificar que a minha aptidão estava em direito e processo do trabalho, que eu gabaritei sem me dedicar tanto ao estudo, com facilidade. E ali em diante eu comecei a perceber que
eu tinha muita facilidade, e ainda tenho, em aprender o direito do trabalho. Não é à toa que, na época, eu peguei as súmulas do TST e praticamente decorei tudo, fazia resumo na mão, fazia gráfico para memorizar. Então, as súmulas eu quase decorei todas, as OJs, boa parte também. Tudo porque você descobre a sua aptidão. O que não dá é para você fazer algo que você não tem aptidão, não suporta, tem repúdio de determinada matéria, mas não adianta você forçar. Então, a principal dica é identifique que com uma ou duas, ou no máximo 3 matérias, se especialize, domina a área de atuação, seja uma ou duas, no máximo 3, mas estourando. Porque hoje, a cada dia, há procura de especialistas, né? Por exemplo, eu resolvi me especializar na área trabalhista bancária. Então, percebe como eu afunilei? Porque precisa de domínio total e absoluto. Às vezes você se especializou na área de direito de família e inventário ou divórcio. Então você começa a funilar e começa a dominar e começa a se destacar no trabalho. Agora, para quem está começando, não dá para funilar tanto. Dá para escolher, por exemplo, uma área trabalhista. Dentro do trabalhista, acaba fazendo tudo. Aos poucos, você escolhe a área que te mais favorece, que mais tem um lucro, que mais você tem facilidade de captação, de prospecção do cliente. Você vai afunilando e se especializando. Mas não dá para começar tão nichado, tão focado. Começa um pouco mais aberto e aos poucos você vai nichando. Eu lembro que no comecinho, há mais de 12 anos atrás, eu fazia civil, trabalhista e criminal. Pouco criminal, mas eu dominava muito, eu tinha estudado, mas aí eu fui desencantando pela matéria e hoje eu não faço mais nada de criminal. Daí, depois eu deixei o civil, também desencantei da matéria, não faço mais nada de civil. Depois, agora, somente na área trabalhista bancária, né? Então, isso que é importante, é completamente possível, plausível e eu incentivo. Tem muito espaço para advogados, principalmente que está trocando de mãos. Quem não quiser evoluir, quem não quiser se dedicar, principalmente no mundo virtual, no mundo da internet, vai ficar para trás, vai sair do mercado. E o jovem advogado que está disposto a escrever artigo, de se expor nas redes sociais, de trazer matérias, qualificação, esse vai crescer, porque tem muito espaço, principalmente no mundo da internet. Então não perca essa oportunidade, acredite em você, acredite no teu potencial. Só deixa eu trazer mais uma experiência minha. Meu pai não é advogado, eu não tenho ninguém na família antes de mim que se formou em direito. Na época, eu não tinha nenhum amigo advogado para me dar dica, para me dar orientação. Foi tudo sozinho. E se eu conseguir, você também consegue. Se eu avancei, você também pode avançar. Porque eu não sou melhor que você, não. Apenas eu acreditei que era possível. E acredite, tudo é possível, depende exclusivamente de você, tá bom? Espero vocês na próxima aula.